no capítulo 7. Hoje, irmãos, a gente vai... diferente dos outros aqui da nossa série, eu não vou abordar... Eu não vou expor, melhor dizendo, um salmo. Porque esse evento que a gente vai tratar hoje na vida de Davi, ele não tem assim um correspondente tão claro como esse texto de 2 Samuel que a gente vai ler, né? Então, assim, apesar de não ser um salmo, é um texto cheio aí de diálogos e principalmente de uma oração muito bela de Davi. Vocês vão ver, tem uma oração de Davi aqui, ou seja, é um salmo fora do livro dos Salmos, no livro de 2 Samuel. E a gente vai expor esse texto aqui, além de outras passagens também, tá bom? Então a gente vai continuar. Acho que todos se recordam que antes da Páscoa a gente falou da passagem no Salmo 24, que mostrava ali a experiência de Davi falando sobre a entrada triunfal, que ali representava a arca, a presença de Deus entrando em Jerusalém, mas que apontava para algo maior, que era para a glorificação de Cristo na eternidade. Vocês devem lembrar disso. E o contexto daquele último momento era quando Davi já havia sido nomeado, tomado posse como rei. Então todo mundo se situa aqui, né? Davi já é rei de Jerusalém, ele já havia passado por todos aqueles perrengues que a gente já conversou nas últimas semanas e meses, e finalmente ele havia se tornado rei de Israel. E a Bíblia diz que quando ele se torna rei, ele toma essa iniciativa de trazer a Arca da Aliança, que estava durante anos fora do lugar que ela deveria estar, que era no centro de adoração do povo de Deus, a cidade de Jerusalém. E foi isso que nós vimos no encontro passado, onde a gente expôs essa história de Davi. E hoje a gente vai seguir nesse contexto onde Davi ele continua exercendo seu reinado. E pela primeira vez, como nós estamos lendo aí, vamos ler no versículo 1, pela primeira vez, depois de muito tempo, a Bíblia diz que Davi estava experimentando um tempo de descanso. Aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então esse é o cenário. Davi tinha enfrentado tudo aquilo e agora finalmente ele era rei. Finalmente ele tinha encontrado um tempo de descanso. E a Bíblia diz que naquele tempo de descanso algo veio à mente e ao coração de Davi. Mas antes vamos orar ao Senhor. Ô Senhor, fala conosco através da tua palavra nessa manhã. Que o Senhor nos instrua, nos direcione, nos corrija e principalmente nos faça mais parecidos com Jesus através do ouvir da tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para, através da tua palavra, Senhor, aplicar aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos. Que o Senhor nos abençoe pela bênção da pregação da palavra de Deus nessa manhã. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Davi finalmente encontrou descanso, uma palavra que ele não estava habituado e que talvez muitos de nós também, né? Descanso, o que é isso? Será que você se identifica um pouco com essa fase, né, de encontrar descanso depois de um tempo grande de perseguições, sofrimentos, lutas? Foi isso que Davi experimentou aqui. Realmente algo que era inédito para a experiência dele. Foram muitos anos de lutas, de batalha. E era tão estranho para ele, tão antinatural, que aquele momento de descanso parece que ele não aceitou muito bem. Ele disse, eu vou arrumar alguma coisa para eu fazer, né? Vou arrumar alguma coisa para me movimentar. E a ideia dele é nada mais, nada menos do que o que a gente encontra aí no versículo 2. Ele compartilha a sua ideia com o profeta Natã. Primeira vez que esse profeta tão importante aparece aqui no enredo do livro de Samuel. E Davi diz a Natã, veja, eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. E esse tipo de palácio, esse tipo de material que ele diz que era feito o seu palácio, era um tipo de madeira extremamente resistente, durável, mas principalmente um sinal de riqueza, de luxo. Era um sinal ligado à nobreza, à majestade. Em outras palavras, Davi está dizendo, eu estou morando aqui como um rei,
afinal eu sou um rei, mas Deus está tendo a sua casa aqui nesse mundo, que era a Arca da Aliança, representava a presença de Deus no meio do povo, dentro de uma tenda simples, sem muitos recursos, que representava ali algo não tão imponente como deveria ser a presença e a glória de Deus. E aí Davi nem chega a concluir o que ele quer dizer, mas Natan já entendeu o que ele queria. Ele diz assim: vá lá, Davi, faça tudo o que tiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Natan provavelmente já entendeu ali que ele queria fazer algo grande para Deus. Só que algo que não costuma acontecer, as palavras do profeta, elas foram revisitadas durante a noite. Deus encontra Natan, o profeta Natan, e mostra que aquilo que ele tinha dito para Davi não era o que de fato Deus queria. Naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natan dizendo: vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel. Por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Então Deus começa a relembrar a Davi, por meio do profeta Natan, que desde que ele chamou Davi lá do cuidar das ovelhas, lá dos campos, ele estava cuidando de todas as coisas. Ele nunca tinha deixado Davi faltar nada, ele nunca tinha deixado Davi, nunca tinha deixado de fazer nada que era necessário nesse processo da história de Davi. E enquanto ele começa a falar desse passado de cuidado, ele começa também a falar sobre o futuro. E os versículos 12 e 13 nos mostram que Deus ele dá um recado para Davi dizendo: quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, depois que ele lembra de tudo que fez por Davi, o cuidado com Davi, a proteção de Davi, o Senhor olha e diz: você não vai me construir uma casa, Davi. Eu é que estou construindo uma casa para você. Quando Deus ele fala isso, ele está falando, obviamente, não de uma casa física, em primeiro lugar, não de um palácio, mas Deus ele traz uma novidade para Davi, surpreende Davi. Enquanto Davi dizia: eu vou construir uma casa para Deus, Deus olha para ele e diz: eu é que estou construindo, Davi, a sua casa, a sua dinastia. Enquanto você está se preocupando com as minhas coisas, saiba que antes disso eu estou fazendo as coisas que vão perpetuar ao seu legado e principalmente as suas futuras gerações. E isso, irmãos, é uma lição muito grande para nós, porque de fato nós estamos hoje, de muitos modos, cuidando das coisas de Deus, quando nós os servimos, quando nós cuidamos do nosso lar, quando nós servimos na igreja, quando nós fazemos tantas coisas no nosso trabalho e entendemos aquele local ali como nossa vocação. Nós estamos, de algum modo, cuidando das coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Mas o Senhor nos lembra hoje que antes de nós cuidarmos das coisas dele, ele cuida das nossas, amém? Ele cuida das nossas coisas e quando nós fazemos aquilo que ele nos chamou a fazer, nós podemos descansar sabendo que ele tem cuidado de tudo que nós precisamos. Nós temos esse consolo e essa garantia da parte de Deus. E assim ele fez com Davi. Essa palavra aqui que ele usa no texto que nós lemos, né? Templo, casa, poderia significar para muito além de apenas um templo ou uma casa ou um palácio, melhor dizendo. Poderia significar também dinastia, linhagem. Eram palavras que eram usadas de maneira com os dois significados. Então é literalmente esse contraste que o texto de 2 Samuel faz. Davi diz: eu quero construir uma casa para ti, ó Deus. E Deus diz: eu é que estou construindo, Davi, a tua casa, a tua dinastia, a tua linhagem, eu estou cuidando dela. E essa promessa, irmãos, nós sabemos, aqui numa leitura, tentando entender teologicamente esse texto,
no contexto do enredo bíblico, né, da narrativa bíblica, claramente existem duas grandes aplicações para essa passagem. Uma é a promessa se cumprindo em Salomão, porque Salomão foi o descendente, esse descendente que nós encontramos prometido aqui, que não apenas deu continuidade a essa linhagem de Davi dentro desse plano de redenção, como também foi o descendente que teve o papel de construir aquilo que Davi havia idealizado, que Davi havia sonhado, que foi o templo de Deus para ser a casa da Arca da Aliança. Porém, além de Salomão ser um cumprimento dessa profecia, dessa promessa de Deus aqui, a maior profecia, a maior promessa, melhor dizendo, o maior cumprimento se deu em Jesus Cristo, irmãos. Jesus foi chamado como filho de Davi. E ele foi chamado de filho de Davi justamente porque foi nele em quem foi cumprido de maneira plena essa promessa feita em 2 Samuel. Foi nele em quem esse reino eterno foi finalmente estabelecido, não um reino político, mas um reino espiritual de caráter eterno em Cristo, na obra da cruz, na sua morte, na sua ressurreição, na sua glorificação, afinal ele é o Rei da glória. Nós vimos toda essa promessa feita a Davi, na aliança relatada aqui no capítulo 7, nós vemos essa promessa se cumprindo. E agora Jesus ele se torna esse cumprimento eterno dessa promessa que havia sido feita em 2 Samuel capítulo 7. Com certeza, Davi levou um tempo para entender o que ele ouviu aqui, nesse relato que nós lemos. Mas tem uma coisa que, apesar de muitas não terem ficado claro para ele, apesar de muitas coisas terem ficado ali num cenário de dúvida, de incerteza, quem é o descendente? Quem será? Eu tenho tantos filhos. Quem será que vai me suceder? O que é que Deus está querendo dizer com essa história? Como é que isso vai acontecer? Muitas dúvidas surgiram no coração de Davi ao ouvir sobre isso. Mas teve uma coisa que ficou muito claro para ele, irmãos. E essa coisa foi que não seria ele quem construiria o templo. Talvez não tenha ficado tão claro em 2 Samuel capítulo 7, ficou nas entrelinhas, mas em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 4, ou melhor, capítulo 17, versículo 4, é um outro texto que fala sobre essa passagem. Nós vemos a Bíblia deixando muito claro que Davi entendeu esse recado. Vai e diga a Davi, meu servo, ou seja, é uma outra passagem falando sobre o recado que Natã deu a Davi. A palavra de Deus diz, não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Esse texto não deixa dúvidas do recado que Davi recebeu da parte de Deus. Em outras palavras, ele entendeu que ele não iria construir aquele templo, que seria um descendente dele que teria aquela missão. E de uma maneira muito objetiva, irmãos, o que nós vemos aqui nessa passagem, além do estabelecimento da aliança de Deus com Davi, é um marco histórico, porque assim como Deus fez uma aliança com Abraão, assim como Deus fez uma aliança com Moisés, aqui nós vemos Deus estabelecendo uma aliança com Davi. Então é um marco aqui para a história de Israel, é um momento singular no meio da história do povo de Deus. Mas para além dessa aplicação teológica, dessa compreensão teológica, tem um fato aqui muito simples, mas muito importante para nós aplicarmos em nossas vidas. Se nós pararmos para pensar, isso aqui foi literalmente Deus dizendo não para Davi. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa manhã. É uma das aplicações que eu queria trazer para nós. Porque Davi ouviu um não de Deus. E daí a gente pode parar para pensar um pouco sobre o que essa história nos ensina sobre ouvir os nãos de Deus. Como é que a gente pode lidar com os nãos de Deus? Essa história ela vai nos mostrar um pouco sobre isso. Talvez você já tenha ouvido um não muito forte de Deus na sua vida. E talvez você já tenha se frustrado muito com esse não. Talvez você nunca tenha vivenciado uma experiência de ver um não tão claro. Porque se você recebeu um não, que você recebeu um não, é um fato.
Todo mundo já recebeu um não de Deus aqui. Mas talvez alguns não receberam um não tão claro como esse que está aí. Aí foi um não, ele respondeu. No mesmo dia, de um dia para o outro, Natan volta lá e diz, Davi, olha, é o seguinte, não era bem aquilo não. Na verdade, eu tenho que te falar que o que eu tinha dito que era assim, agora é não. Ou seja, foi pior ainda. Porque Deus tinha dito, olha, é sim, Deus não, né? Corrigindo. Natan, achando que estava falando em nome de Deus, tinha dito, sim, Davi, pode ir. Aí agora Deus vem e fala a Natan, Natan, não era isso que eu estava falando. E aí Natan tem a missão de chegar para Davi e dizer, Davi, aquele sim, sabe lá aquele sim? É não agora. Então, já é difícil ouvir não. Imagina ouvir o não depois de ouvir o sim. Quem tem filho sabe o que eu estou dizendo. Às vezes acontece, Tati diz sim para os filhos da gente em algum momento e depois eu escuto e digo, acho que não é uma boa. Ou ao contrário, às vezes eu disse um sim sem pensar, ela diz, mas você pensou nisso? E eu disse, eita, não pensei, vai ter que ser não mesmo, né? E aí é a confusão, gente. Quando tem o sim, vem um não depois, e foi o que aconteceu aí. Mas Davi, irmãos, nos vem com um sinal, ou melhor, com uma lição, porque ele nos mostra, pela sua vida, como nós podemos aprender a lidar com os nãos de Deus. Mas antes de mais nada, antes da gente pensar um pouco sobre isso aqui, uma pergunta importante aqui. Por que Deus disse não para Davi? Tem algumas passagens bíblicas que a gente não sabe. E Deus não é obrigado a explicar para a gente, amém? Ele não tem obrigação nenhuma de explicar. Mas essa passagem, essa história, Deus explica porque ele disse não. Não em 2 Samuel, ele explica em 1 Crônicas. Abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 28. Versículos 2 e 3. O rei Davi se pôs em pé e disse, meus irmãos e meu povo, escutem. Eu tive a intenção de edificar um templo, onde eu pudesse repousar a arca da aliança do Senhor, e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Então aqui não é na perspectiva de Natan, é na perspectiva do próprio Davi, ele falando dessa experiência. Eu tive a intenção, ele fala das motivações dele. Eu queria um lugar melhor para que Deus pudesse ali, representado pela Arca da Aliança, ser mais bem recebido em nosso meio. Ele diz, eu havia feito preparativos para essa construção. Ou seja, tem um detalhe aqui que a gente não encontra em 2 Samuel. Ele tinha começado a se preparar para aquilo. É como a criança você dizer para a criança que ela pode ir para a piscina, ela botou a roupa, ela passou o protetor solar e você olha para ela e diz, não vai mais para a piscina. Imagina a confusão. E foi isso que aconteceu com Davi. Eu tinha preparado a construção, os tijolos, os materiais estavam lá, porém Deus me disse, você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. Quando a gente lê esse texto, irmãos, pode parecer que Deus estava dizendo, Davi, você pecou, você matou muitas pessoas e por isso você não vai construir um templo. Mas não é a melhor leitura para essa passagem. Se você parar para perceber, as lutas que Davi enfrentou, pelo menos a maioria delas, foram lutas que o próprio Deus ordenou que ele fosse. Contra Golias, ele foi enviado pelo Senhor. Várias lutas, ele entrou porque Deus o chamou. Ele consultava Deus. Deus, eu devo ir atacar? E Deus dizia, agora você vai. Não, agora você não vai. Então, pelo relato dos textos bíblicos, claramente Davi ia à guerra enviado por Deus. Ele enviado pelo Senhor para esse propósito. Muitas vezes ele evitou guerras, como nós vimos nos relatos entre ele e Saul. Ele poupou sangue em muitas situações. Então, Davi não foi proibido de construir o templo por ter pecado em ir para a guerra, mas por ter sido um homem de guerra. E qual a diferença nisso, irmãos? É que Deus queria que aquele que construísse o templo, ele fosse marcado por uma característica e fosse reconhecido não como um rei guerreiro, mas como um rei marcado pelo período de paz. Então Davi, ele vivenciou num período de guerra. É impossível dissociar a guerra da história de Davi.
Mas Deus queria que o templo fosse construído num tempo onde as pessoas se lembrassem apenas da paz. E é daí que vem, inclusive, o nome Salomão. Tem associações com Shalom, com a paz. Então Deus disse: Davi, é o seu filho quem vai fazer isso. Eu quero que a marca da paz do templo seja experimentada num contexto onde um homem que vai liderar essa construção seja também associado a um período de paz na história de Israel. E Davi, irmãos, ouve aquilo, ouve aquele não. E a grande pergunta que surge é como ele reage a esse não. E é isso que nós encontramos a partir do verso 18 do capítulo 7 de 2 Samuel. Depois de ouvir a palavra de Natã, a Bíblia diz que o rei Davi entrou no tabernáculo, sentou-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Então é um choque, irmãos, a reação de Davi, porque ele poderia ter reagido como uma criança, ter feito birra, ter dito, por que não eu? Poderia ter agido como Jonas, ter ido ali se rebelar e reclamar diante do Senhor, fugir da presença dele. Mas a reação de Davi, desse homem segundo o coração de Deus, ela é realmente muito forte, irmãos, porque a pergunta dele, quem sou eu, mostra um coração quebrantado, um coração humilde, que em primeiro lugar não se queixou nem se frustrou, mas reconheceu a sua pequenez diante da graça de Deus. Quem sou eu? Quem sou eu para questionar quem vai construir o templo? Quem sou eu para questionar o tempo, a hora? Quem sou eu para, além disso, é o que ele começa a tratar a partir do versículo 19, 20 e 21, para, além disso, receber a bênção de poder saber que a minha geração, que a minha dinastia vai ser perpetuada e que o Senhor vai fazer do meu descendente um meio de perpetuar a tua obra nesse mundo. Então, é curioso, irmãos, que Davi, ele, diante do não de Deus, ele para perceber as bênçãos do sim que Deus dá. Porque Deus dá um não para Davi, mas no mesmo texto, Deus dá um sim. Em que sentido? Ele diz assim, ó, no versículo 12, vamos voltar lá no versículo 12. Quando seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. E logo depois, no versículo 16, ele diz: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Então Deus diz não para a construção, mas Deus diz sim, trazendo uma promessa de que o reino de Davi se tornará agora um reino eterno, a sua dinastia durará para sempre. E isso é interessante para nós, irmãos, porque a postura de Davi, além dessa humildade que a gente vê dele, em perguntar quem eu sou, como eu sou pequeno diante de Deus, eu preciso me submeter a ele. Ele aprendeu, ao invés de reclamar pelo não, a perceber os sims que Deus tinha dado nesse processo. E isso serve como aplicação para nós. Porque normalmente no meio dos nãos que Deus dá, ele dá outros sims. E o nosso desafio é nos contentarmos em dizer: que bom, Senhor, eu vou me alegrar pelo sim, ao invés de me irar e ao invés de me rebelar pelo não. Foi isso que Davi fez. Eu não posso reclamar do não, porque Deus, é soberano. Se ele quer que Salomão faça, amém. Mas eu vou me alegrar pelo sim de saber que o meu reino, a minha dinastia será feita perpétua para sempre na presença de Deus. E aí a pergunta que você tem que se fazer é: quais são os sims que Deus tem dado em meio a outros nãos que você tem recebido? E é aos sims que você tem que se apegar e agradecer, porque foi isso que Davi fez. Se você olha os versículos 19, né? Ele é muito grato pelo sim que Deus deu. E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus.
Também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi, pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor. E ele começa a louvar a Deus, ele começa a bendizer a Deus, porque ele se alegra no sim que Deus deu a ele, ao invés de reclamar pelo não. E nos versículos 25 a 29, irmãos, ele começa dizendo no versículo 25: E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da tua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Então ele não apenas não reclama, ele não apenas revela humildade, ele não apenas se alegra com o sim e não reclama com o não, mas ele agora, ele aceita, irmãos, alegremente, ele começa a orar para que Deus faça realmente aquilo que ele prometeu. Isso é um sinal de alguém que não apenas não reclamou, mas alguém que se submeteu de maneira intencional ao que Deus estava propondo para ele. Ele aceita a vontade de Deus. E a pergunta que surge, irmãos, é como é que isso é possível? Primeiro, é só uma obra do Espírito Santo na nossa vida, quebrando o nosso coração de pedra e transformando esse coração em um coração de carne. Não tem outra fórmula primária a não ser uma obra do Espírito Santo. Um homem que estava sendo forjado pela obra de Deus em sua vida, e isso também se aplica a nós. Não tem outro jeito de nós experimentarmos uma dimensão espiritual como essa, sem a gente estar rendido na presença de Deus. Se você for tentar pela sua força viver uma vida diferente, você vai quebrar a cara, você vai se frustrar. Por isso que o Senhor Jesus, no início do Sermão do Monte, disse: bem-aventurados os pobres em espírito. Que é pobre em espírito é aquele que sabe que não tem nada, que não pode nada, que precisa estar rendido nas mãos de Deus para que Deus sopre o seu espírito, derrame da sua graça e a partir dessa obra a gente veja a sua mão operando em nossas vidas. E era assim que Davi era, irmãos. E nós vemos isso revelado nesse próprio texto, quando ele começa dizendo: quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido aqui? Que assim seja na nossa vida, um coração quebrantado, entregue, rendido, porque corações que estão buscando fazer do seu jeito, meus irmãos, Deus não consegue trabalhar. Deus molda o vaso de barro que se entregou nas mãos dele, que reconhece que é barro, mas aquele que acha que é de ouro, que acha que é de prata, a obra do Espírito Santo, ela não pode agir nesse sentido, né? Porque há resistência, há dura serviço, como o Senhor fala. Então essa é a primeira coisa, é uma rendição, é uma entrega. E era isso que nós víamos no coração de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era melhor do que a gente, não porque ele era mais santo, ele pecou como nós. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele abriu o seu coração para ouvir a voz de Deus. Ele não quis fazer do seu jeito, do seu modo. Ele sabia que ele precisava se entregar nas mãos de Deus. Ele sabia que ele precisava consagrar a sua vida. Ele sabia que ele precisava se render para que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, fosse realizada em sua vida. Então, aplique isso em seu coração e diga: Senhor, eu abro o meu coração para ti, Senhor. Eu quebro qualquer resistência. Eu me faço aqui, Senhor, vulnerável, porque eu sei que sou e eu me entrego nas tuas mãos. Se você se pergunta como é possível, esse é o caminho, irmãos. É se entregando nas mãos dele, é se fazendo como vaso nas mãos do oleiro. Que você se entregue ao Senhor nessa manhã mais uma vez. Inclusive você que é um discípulo dele, porque Davi era um discípulo dele. E a cada história que nós vemos aqui, a gente sempre vê ele tendo a oportunidade de fazer do jeito de Davi ou de fazer do jeito de Deus. E aqui ele escolheu fazer do jeito de Deus. E ele se entrega ao Senhor, e que assim seja na sua vida também. Que você sempre recuse o seu jeito e diga: Senhor, é do jeito teu, Pai. Mas tem algumas coisas interessantes, irmãos, além dessa entrega de Davi, que nos ajudam a entender como é possível nós encontrarmos encorajamento para encarar os nãos de Deus. E essa história nos mostra isso.
Primeira coisa que eu vejo de interessante aqui, nesse coração entregue de Davi, é que ele percebeu claramente nessa história que às vezes o não de Deus para você é o sim de Deus para outra pessoa. Deus disse não a Davi sobre a construção do templo, mas disse sim a Salomão. O sonho era legítimo, o desejo de Davi era piedoso. Se você parar para ver, em nenhum momento Deus condena o desejo de Davi. Deus não coloca em xeque dizendo que você está querendo construir para ser famoso. Não, não tem nenhum lugar no texto bíblico. As motivações de Davi eram legítimas também. E Deus disse não. Só que tinha um ponto, não era Davi que Deus tinha escolhido para aquela missão. E é um fato, irmãos, que Deus muitas vezes reserva tarefas que nós podemos desejar para outras pessoas. Muitas vezes Deus reserva vagas que nós podemos desejar para outras pessoas. Sabe aquele concurso público que você não passou e que você queria muito passar? Pronto, não passou porque, óbvio, a ótica humana talvez você não estudou como deveria, mas na ótica divina, se você fez o que tinha que fazer, é porque era de outra pessoa aquela vaga. E às vezes o não de Deus é o sim para outra pessoa. Eu lembro que na Copa 2002, na final Brasil e Japão, Brasil e Alemanha, melhor dizendo, eu pedi a meu pai para orar. Disse, vamos orar pelo Brasil ganhar. Ele disse, mas se na Alemanha estiverem orando para a Alemanha ganhar também. Aí eu disse, é mesmo, e agora, né, Senhor? Como é que vai ser? A gente tem que orar mais. Mas essa história é interessante, irmãos, para a gente perceber que não é para a gente deixar de orar, isso não é aplicação. A gente pode orar ao Senhor pelo aquilo que a gente deseja, mas é para a gente perceber que a vida não gira em torno de nós, entende? E as nossas orações, elas precisam também contemplar os outros nesse processo. E isso com certeza fez Davi encarar aquele não de uma outra maneira, porque ele viu que o não de Deus era o sim para o seu próprio filho. E aquilo fez ele ressignificar aquele não para dizer, Senhor, que bênção. Eu queria construir, queria. Mas o Senhor deu isso para o meu filho e louvado seja Deus. Assim acontece em vários outros momentos, irmãos. Moisés queria entrar na terra prometida. Mas foi Josué quem entrou e conquistou. João Batista foi quem preparou o caminho para Cristo. Então, Deus ele vai mostrando na história que Deus ele designa pessoas, momentos, fases, posições vagas, que às vezes o não que ele dá pra gente é porque ele disse sim para outra pessoa, e louvado seja Deus por isso. Nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Nós nem sempre vamos colher o que a gente planta. Às vezes sim, às vezes não. Mas sempre Deus está no controle da história, irmãos. Sempre. E a maturidade é reconhecer que a obra é de Deus, a vontade é de Deus, o tempo é de Deus, o jeito é de Deus. E Ele pode nos usar, inclusive, para preparar o caminho para que outros realizem a sua obra. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi preparou tudo, fez o projeto arquitetônico, comprou os materiais. Mas quem executou foi Salomão. Nos lembrando que a obra de Deus é maior, irmãos, do que o servo de Deus. Nós somos servos, é a obra que avança, é Deus que é glorificado. E o nosso chamado é para sermos fiéis, não para sermos vistos, não para sermos protagonistas, não para nada a não ser te servir, Senhor. Faz a tua obra na minha vida. Amém, irmãos? Então, às vezes, o não de Deus é o sim para outra pessoa, isso é um consolo para nós. Às vezes, o não de Deus para um projeto é o sim de Deus para outro projeto. Irmãos, para pensar. Se Davi tivesse começado a construção do templo, quantas outras coisas Davi não teria tido a oportunidade de fazer, porque ele teria dedicado as suas energias à construção do templo? A gente não faz tudo. A gente faz algumas coisas e muito pouca coisa pelas nossas incapacidades, não é verdade? Será que Davi teria escrito tantos salmos se ele tivesse iniciado a construção do reino? Ou do templo, melhor dizendo? A Bíblia não diz, mas eu acho que ele não teria escrito tantos salmos como ele escreveu.
Então, você consegue perceber, irmãos, que às vezes o não de Deus que a gente não entende é Deus dizendo sim para outra coisa, inclusive às vezes muito mais duradoura e importante do que aquela que a gente recebeu, não? Porque para pensar, o templo era importante? Era. Mas ele foi destruído, esse templo que Davi estava querendo construir aqui, alguns séculos depois, por Nabucodonosor, em 586 a.C. Todo aquele esforço que foi empreendido, todo aquele dinheiro que foi gasto, virou pó algum tempo depois. E foi reconstruído novamente só em 70 depois de Cristo. Mas o Salmo de Davi, os Salmos de Davi, atravessaram gerações, chegaram até nós aqui. Muitas pessoas se converteram lendo os Salmos de Davi. Muitas pessoas foram consoladas em suas noites de luto com os Salmos de Davi. Muitas pessoas foram lembradas que Deus está próximo, que Deus é real, que Deus existe, que Deus é poderoso, que o Senhor é o Deus do universo, com os Salmos de Davi. Eles são cantados, orados e lidos até hoje ao redor do mundo, de modo que as pedras do templo ruíram um dia. Mas as palavras de adoração de Davi refletidas nos Salmos, elas ecoam até hoje, irmãos, em nossos dias. Nos mostrando que, de fato, às vezes Deus diz não a projetos que parecem óbvios, necessários, oportunos, como era o templo, para que possamos nos dedicar a coisas que nós nem entendemos ou nem vemos ainda, mas que Ele usa para a sua glória e para o bem de outras pessoas, às vezes com muito mais valor eterno. Por isso, o maior legado que a gente pode deixar nesse mundo, meus irmãos, o maior legado que a gente pode deixar não tem a ver com coisas físicas. Por mais que coisas físicas possam ter o seu valor também. Mas um testemunho espiritual. Um legado espiritual. Uma vida espiritual. Porque isso ecoa para a eternidade em nossas próprias vidas. Nós vamos carregar conosco isso pela eternidade, o nosso testemunho. E nós vamos impactar muitas outras pessoas. Hoje eu vou para um sepultamento, como eu disse a vocês. Eu tenho certeza que essa mulher ela vai deixar um legado por gerações. 3 filhos, 10 netos, bisnetos já, se eu não me engano. Mas principalmente o testemunho de alguém que levou Cristo para cada um dos seus filhos. Alguém que levou Cristo para cada um dos seus netos. Alguém que, apesar de tantas lutas na vida, deixou uma marca de que a coisa mais importante que alguém pode ter na sua vida é Jesus. E foi isso que Davi também fez conosco, os irmãos. Ele nos deixou essa percepção de que o não de Deus serviu para um projeto muito maior do que ele poderia imaginar. Muito maior do que ele poderia imaginar. E quantos aqui já não tiveram não de Deus para determinados projetos? Quantas mulheres aqui, depois de terem filhos, tiveram que readequar a sua vida, tiveram não para projetos profissionais de repente, porque o Senhor queria que você dedicasse muita energia, muita atenção a um projeto eterno que se chama Forma Alma de crianças, Forma Alma de pessoas para a eternidade. Quantos homens também já não receberam um não de Deus? De repente, até para uma promoção que você imaginava que ia ser a melhor coisa da sua vida, um novo negócio que você ia começar, e você diz, até hoje eu não entendo porque isso aconteceu. E às vezes Deus usou isso para que você pudesse justamente, com a porta fechada de um empreendimento, ter tempo para abrir a sua Bíblia com a sua família em casa. Então Deus ele faz isso, irmãos. Ele muda histórias, ele às vezes dá não quando a gente nem entende o não, mas ele faz para que a gente possa, às vezes, ver ele realizando outros projetos em nossas vidas para a glória dele. E por fim, irmãos, eu falei 2 exemplos do que às vezes Deus faz. Porque às vezes o não de Deus é um sim para outra pessoa, às vezes o não de Deus é um não para ninguém. Às vezes o não de Deus para um projeto é o sim para outro, às vezes o não de Deus é o não para nada mais mesmo. Mas eu vou terminar falando de algo que não é às vezes, é sempre. Sempre o não de Deus é um sim
para o cumprimento do seu plano eterno. Então, sempre que Deus dá um não, irmãos, sempre que Deus dá um não, Ele está usando aquele não para que o seu plano eterno, perfeito, para que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela seja realizada nas nossas vidas, mas para além das nossas vidas, seja realizada no seu plano eterno que Ele está operando nesse mundo. E isso é muito importante para a gente terminar, irmãos, porque às vezes a gente chega aqui e a gente olha apenas para nós. E esse é um problema, esse é um pecado, na verdade. Isso se chama egoísmo, isso se chama egolatria, isso se chama uma falta de percepção de que Deus ele está agindo comunitariamente para redimir. Ele não vai redimir apenas a mim, ele vai redimir um povo. Ele vai vir buscar um povo. Vai redimir a sua igreja, vai buscar a sua igreja para viver para ele, com ele para todo sempre. Já derrubei tudo aqui, é bom que não tem mais o que derrubar agora. Ele já só tem isso para derrubar, né? Deixa eu tirar aqui. Ele vai trazer um povo para buscá-lo. E o que eu quero dizer, irmãos, para terminar aqui, é que nós precisamos entender que o sim de Deus é sempre, ou melhor, o não de Deus é sempre um sim para que ele possa realizar essa sua boa vontade. Então, esse é um consolo magnífico para nós. Porque quando nós ouvirmos não, pode ser que ele dê um sim para outra pessoa, pode ser que ele diga um sim para outro projeto, nós não sabemos, são possibilidades. Mas é um fato que quando a gente ouve um não, a gente pode ter certeza que sempre, sempre, sempre vai ser um sim de Deus para dizer, meu filho, eu estou fazendo a minha vontade plena, boa, perfeita e agradável ser cumprida, não apenas na sua vida, mas nesse mundo, para que em breve eu possa voltar para buscá-lo, redimi-lo e fazer com que para todo sempre o meu povo viva comigo. Amém, irmãos? Então essa é a esperança da nossa alma, é saber que não existem coincidências para aquele que crê em Deus. Não existem coincidências, não existem acidentes, não existe fatalismo. Irmãos, a soberania de Deus nos faz crer em um Deus que quando nós vemos um não, a gente pode sempre ter a convicção de que Deus está no controle daquele não. E de que muito mais do que controlando o não e ditando o não, por mais difícil que seja de nós entendermos, Ele está usando aquele não para que o seu sim para o plano perfeito dele nesse mundo seja dado a nós e para todos aqueles que amam a Ele e a sua vinda. Então, meus irmãos, que como Davi, nós possamos receber os nãos de Deus com gratidão, com submissão e com alegria, sendo certos, tendo convicção de que sempre, sempre, sempre Ele está conduzindo o mundo e a todos aqueles que o amam de maneira perfeita aos seus propósitos eternos, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos e qual é o não que Deus traz ao seu coração hoje? Talvez seja um não de agora, talvez seja um não do passado, que você sempre buscou entender ou, de algum modo, sempre esteve numa situação de inquietação com Deus. Mas que esse não, nessa manhã, ele seja levado diante de Cristo, diante do Senhor, não como reclamação, inquietação, mas que ele seja entregue como sacrifício de adoração na presença de Deus. Faça a sua oração individual, responda ao Senhor o que Ele tem falado ao seu coração. Senhor Deus, para nós é impossível entender, compreender tantas complexidades e dificuldades que nós vivemos nesse mundo. Tantas injustiças, tantas maldades, tantas
situações que a mente humana sequer pode imaginar. Mas diante aqui, Senhor, dessa tua palavra, onde nós vemos um Deus que guiou a história de Davi e que no momento crucial da sua história trouxe um não para ele, que poderia ter sido um meio de rebeldia, de revolta, de insatisfação, de murmuração. Mas ao contrário, Senhor, foi um instrumento da tua graça sobre ele, para que ele pudesse se entregar mais uma vez a ti. Eu te peço que assim seja na vida dos meus irmãos. Que nós possamos aprender, Pai, todos nós aqui, a ouvir os teus nãos com fidelidade, com temor, com humildade, com contrição. Mas não apenas, Senhor, não murmurar, mas como Davi, Senhor, ao ouvirmos os teus nãos, nos submetermos com alegria, aceitarmos alegremente e entendermos que o teu não, Senhor, sempre, sempre, sempre está sendo um sim, para que a tua boa vontade ela seja completada, ela seja feita, ela seja realizada, e que nada, absolutamente nada, Senhor, foge do teu controle, e que todas as coisas continuam sendo feitas e continuam cooperando para o bem daqueles que te amam e que foram chamados segundo o teu propósito. Por isso, traz a tua paz aos nossos corações, que o Senhor traga a certeza, Pai, de que assim como a cruz do Calvário, Pai, a morte de Cristo parecia ser um não terrível, parecia ser o pior momento da história do mundo, e o Senhor fez daquele ali um sim maravilhoso, para que a tua obra de redenção fosse completada, para que a graça e a misericórdia de Deus chegassem até nós. Que assim o Senhor faça de várias outras maneiras, Pai, na vida aqui da tua igreja. Que o Senhor acalme os corações que de repente andam apavorados, ansiosos, murmurantes, queixosos, ou até, Senhor, sem respostas diante de algum não que o Senhor deu. E que o Senhor traga essa alegria que vem do alto, para que nós nos entreguemos a Ti com confiança, satisfação e alegria. Pai, é o que eu te peço e oro no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar dessa música que fala dessa bondade de Deus.